Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo, professor. Beleza. Eu vou esperar alguns minutinhos para ver se outras pessoas entram, tá? E daqui a pouco a gente começa. Enquanto que o pessoal está entrando, tá? Aí eu estou só montando aqui o quadro aqui para poder fazer com vocês a aula, tá?
Entrando ainda. Pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos à nossa aula. Para começar, né? Vou colocar logo aqui. Acho que no sistema tem, tá? Mas o meu nome é Michael Kennedy, só que geralmente o pessoal do Lemate está acostumado a me chamar de Kennedy, tá? Então, padronizar aqui Kennedy mesmo, tá? Como vocês sabem também, eu estou trabalhando com a disciplina de Geometria Analítica. E aí vocês vão ver, né, que eu estou com a cabeça na frente, né? Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é meu nome. Vocês podem me chamar só de Kennedy. Geografia, não. Geometria Analítica. E apesar, assim, da nossa disciplina se chamar Geometria Analítica, tá? A segunda parte, que de fato é o nome da disciplina é Geometria Analítica e Álgebra Linear. Porém, a emenda da disciplina cobre só álgebra linear, tá? Apesar de que todo mundo da agronomia chama essa disciplina de geometria analítica, ela, na verdade, é praticamente somente álgebra linear. A parte de geometria analítica, apesar das duas coisas serem bem parecidas, pouquíssima coisa que engloba a parte de geometria analítica. E a forma como eu vou trabalhar, também eu vou dar mais ênfase à álgebra linear, porque é o que está na ementa, né? Vou tentar seguir o máximo a ementa da disciplina. Acho que vocês têm acesso no plano de curso, eu não sei como é que vocês conseguem enxergar lá na plataforma, tá? Mas basicamente só ver lá como que a gente vai estar utilizando. Antes de a gente começar propriamente a aula, eu queria só esclarecer uma coisa que tenha ficado, que não tenham sido avisado vocês. Apesar do meu nome estar na disciplina desde quando vocês, talvez antes de vocês começarem esse semestre, porém, eu só estou começando a aula agora porque sexta-feira foi a data que eu assinei o contrato. Então, a Unemat atrasou a assinatura do meu contrato aí, praticamente metade da disciplina, tá? Por isso que eu estou começando a aula agora. Então, antes disso, eu não poderia começar a aula, não por culpa minha, mas porque a Unemat em si, ele não havia me chamado, não tinha me assinado contrato nem nada. Então, eu estava impedido de começar a aula antes disso, porque depois poderia causar problemas para mim e para vocês, tá? Caso, por algum motivo, a Unemat cancelasse meu contrato, né? Ou seja, por algum motivo meu contrato não fosse efetivado, mesmo se eu estivesse dando aula para vocês, ia ser tudo jogado fora, tá? Aí, tipo, não ia servir nem para eu receber, nem para vocês terem disciplina. Então, por isso que acabou que eu estou dando aula nesse exato momento para vocês, tá? Não antes. Mesmo que meu nome estivesse lá desde o início. Mas eu estou conseguindo dar aula agora. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês aí é o seguinte. O livro que eu vou estar abordando com vocês é esse que está aparecendo na tela, tá? Esse livrozinho aqui de álgebra linear, como eu falei para vocês. Por mais que a disciplina seja geometria analítica, o foco é álgebra linear na disciplina, tá? Que é matrizes, que vocês vão ver um pouco pequeno aí. Deixa eu aumentar um pouco aqui o livro. Então, essa parte aqui de matrizes, daqui a pouco eu mostro a meta para vocês. Então, a gente vai ver aqui, ó, matrizes. Nós vamos ter sistemas de equações, determinantes. Aí vem a parte de vetorial, que é vetores e tal. Transformações, autovalorizar de vetores. Teoricamente, é o que a gente vinha até aqui em diagonalização de operadores, mas nem quando é presencial a gente consegue chegar até aqui, tá, gente? Porque
essa disciplina aqui de álgebra linear, normalmente é uma disciplina de duas, na verdade. São duas disciplinas juntas, tá? Que é dada em 120 horas, só que o pessoal da agronomia colocou isso na ementa de vocês como se vocês tivessem, como se eu tivesse condições, qualquer professor. Mas ninguém vai dar aula de tudo isso aqui, porque é muita coisa, tá? Não dá tempo de chegar. Ou você faz tudo e vocês não veem nada direito, ou vocês veem um pouco, que é a parte mais importante, que são essas que eu risquei aqui, pelo menos inicialmente. Provavelmente a gente chega até espaços vetoriais, mas acho que para vocês agora, até determinantes é o suficiente, tá? Mas a gente vai tentar chegar pelo menos até espaço vetorial, dado que, como eu expliquei para vocês, né, a gente tem pouco tempo aí. Então, esse deixa eu tentar de novo. Esse é a capa do livro, tá bom? Eu vou printar aqui a capa do livro, vou mandar para vocês. Vocês podem baixar na internet. Eu não vou mandar para vocês no livro PDF, porque é crime, né? Pode dar problema para mim depois. Então, eu vou só mandar o link, ou melhor, a capa do livro para vocês tentarem encontrar na internet. Hoje em dia está bem mais chato de baixar livro, pelo menos na minha época era bem mais suave. Hoje em dia você tem que se cadastrar nos 10 sites diferentes para você conseguir baixar um livro. Tá bem chatinho mesmo, mas, tipo, eu acho que vocês conseguem achar na internet esse livro, tá? Então, esse é o livro que eu vou estar abordando. E aí eu não sei se vocês deram uma olhada no sistema depois que eu enviei lá, depois que eu enviei para vocês o link, lá, a partir de segunda a gente vai ter aula, tá? Eu já coloquei para vocês quais são as datas das provas. Eu até programei aqui as datas das provas como sendo as 3 últimas datas de aula, só que eu não vou passar 3 provas para vocês, tá? Eu programei para fazer o seguinte, a gente vai ter 2 trabalhos e uma prova. Eu programei para o final de todas as aulas, porque o que vai acontecer? A gente, de certa forma, a gente tem 50% das nossas aulas foram perdidas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, acho que foi do dia 30 de agosto, dia 6, 13, 20, 27, dia 4, 11, dia 18 de outubro, a gente não teve aula. Nem eu tenho tempo para dar aula para vocês em outro horário, e provavelmente vocês também não têm tempo de ter aula comigo no outro horário, porque eu dou aula em outros lugares, sou cheio de aula, e vocês provavelmente são cheios de aulas também. E aí fica aquele negócio. Se 10 pessoas, se, 30 pessoas puderem ter aula e 2 não vou poder dar aula. Então fica aquela frescura assim, não pode isso, não pode. Se eu não posso, você não pode. E para evitar isso, o que eu vou fazer, né? Qual foi a solução que eu encontrei? A solução que eu encontrei eu vou postar na plataforma vídeos explicativos do conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui no livro. Deixa eu abrir aqui o livro aqui de novo. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui no livro, aí hoje eu vou falar sobre matrizes, né? Beleza. Aí, por exemplo, eu pego durante a semana e posto vídeo de sistemas de equações. Aí eu ensino vocês o que é sistema, como vocês vão fazer operações com o sistema, como resolve esses sistemas. Vocês assistem o vídeo, por exemplo, posto 3, 4 vídeos explicando o conteúdo de sistemas de equações. E aí, quando chegar na segunda-feira, eu faço uma aula só de exercícios. Tiro as dúvidas que ficou da explicação do conteúdo e posto uma aula só de exercícios. Aí a gente fica se encontrando nas aulas e fazendo os exercícios dela. Wellington, é o seguinte, Wellington, a minha pergunta é, quando você está tendo uma aula normal, quanto tempo tu tem para fazer uma prova? Então, geralmente, o trabalho vai ser, por exemplo, o trabalho vai ser numa segunda-feira. Suponha que a gente chegou nas 3 últimas semanas de aula. Vamos supor que essa seja a última semana. Então, por exemplo, o primeiro trabalho eu passo no dia 25. Então, você vai ter uma semana para fazer. Aí, por exemplo, dia 1º você me entrega o trabalho.
Aí o outro trabalho fica no dia 1º, só supondo que sejam essas datas, tá? Vai ter uma semana para resolver, no dia 8, nossa prova final, né? A última prova. Aí você faz a prova. Pronto, a prova vai ser só uma aula. Não vai ser tipo, vou te dar uma semana para fazer a prova, tá? O trabalho vai ser normal, uma semana. Por mais que seja online, assim, eu sei que tipo, algumas pessoas vão ter dificuldades de desenvolver as coisas online. Só que a minha aula online ela vai ser assim. Tipo, eu vou dar aula normal para vocês aqui. Só que eu planejei de fazer a parte do conteúdo em vídeos gravados, tá? Para vocês assistirem antes daqui. E as aulas, os encontros, eu deixar para a gente fazer só exercícios de resolução e tirar a dúvida que ficou da explicação do conteúdo. Por quê? Porque, tipo, novamente, eu não vou conseguir repor aula porque eu dou muita aula e provavelmente, mesmo que eu pegue e tenha algumas aulas específicas para ficar com vocês dando aula, por exemplo, o Carlos pode conseguir ter aula na terça, mas o Gabriel não. Aí eu já não posso dar aula. Aí, tipo, na quarta o Rafael pode, mas a Jennifer não pode. Aí fica sempre nesse impasse de alguns poderem e outros não. Aí eu não vou poder dar aula. Então, para evitar não poder dar aula, aí esse vai ser o meu planejamento. Vou gravar alguns vídeos referentes aos conteúdos de explicação. Geralmente, pessoal, eu gravo um vídeo rápido da explicação do conteúdo, porque aí você pode assistir ele umas 10 vezes aí, até decorar as fórmulas, até decorar como que faz, e aí na aula de exercício a gente faz os exercícios. Eu não sei, de certa forma também não me importa como que os outros professores estão fazendo com vocês em relação a isso, a ter aula, tá? Mas eu costumo a dar aula normal durante esse período. Eu sei que às vezes fica maçante, fica chato, você ficar na frente do computador, do celular, ou conectando a televisão, fica assistindo normalmente aula. Assistir aula ao vivo já é meio chato, imagina, né, online e tal. Mas é o que a gente tem para fazer agora, é o que a gente está podendo, né? E aí, sim, as 3 avaliações, cada um vai valer 10, 2 trabalhos valendo 10 pontos, então vocês vão ter 20 pontos de trabalho e uma prova valendo 10. Aí você tem que alcançar uma média de 7 pontos para não precisar fazer PF, e quem tira entre 5 e 7, né, abaixo de 7, de 5 exato e um pouco abaixo de 7, tem direito a fazer PF, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Aí, o que mais que eu posso estar fazendo aqui com vocês já, para a gente adiantar, para a gente fechar? Deixa eu só mostrar agora a ementa da disciplina, tá? Só para vocês verem que bate com o livro e não... que eu não sei se tem alguém repetindo essa disciplina. Acho que ninguém daqui fez comigo no semestre passado, né? Se tiver, é porque provavelmente não estudou a disciplina, né? Deve ter trancado, desistido. De curso... Por aqui eu não vou abrir, eu vou ter que abrir pelo site da Unenet. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês também. Essa aqui é a disciplina, tá? O plano de curso, a ementa da disciplina é esse aqui, ó. Tá, eu vou copiar e colar, porque provavelmente vocês não vão conseguir enxergar aí pelo tamanho. Deixa eu copiar e colar aqui. Essa letra minha viajada aí, porque é do programinha aqui, tá, gente? Ver se tem como eu aumentar ela. Não tem. Acho que dá para ler aqui, né? Mas dá para dar um zoom assim. Então, esse aqui é a emenda da disciplina, tá? Matrizes, que é o primeiro capítulo daquele livro. Sistema, que é o segundo. Determinantes, que é o terceiro tema do livro. Espaços vetoriais é o quarto capítulo.
transformações o quinto, diagonalização o sexto. Aí entra funções trigonométricas que, tipo, se você dá um pouco de consciência, não tem nada a ver com o que a gente vai estudar aqui anteriormente, e interpretação geométrica, tá? Não tem nada a ver com o que a gente vai estudar aqui. Então, assim, apesar de estar na emenda, a gente não vai conseguir chegar, provavelmente, em é muita coisa. Então, a gente vai abordar isso aqui primeiro, sistemas por segundo, depois determinantes por terceiro, e aí, depois de determinantes, eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar, tá? Nas experiências de aula que eu já trabalhei depois, não é muito longe, não, porque muita coisa vai se estudar em pouco tempo, tá? Novamente, aquela parte chata, porque, né, eu sei que não é culpa minha e nem culpa de vocês, a gente está começando a disciplina agora, tá? Seriam esses 8 tópicos aqui para a gente abordar. Então, eu garanto, provavelmente a gente vai ver os 3 primeiros. O quarto, eu quero tentar chegar, mas depois daí, tipo, não dá para garantir. Tá? Esse é a emenda da disciplina. Aí, se vocês deram pesquisar, vocês vão ver que isso aqui é só álgebra linear. A única parte que dá para falar um pouco de geometria analítica é a parte de espaços vetoriais, mas os demais aqui, tipo, é só a parte de álgebra linear mesmo. Deixa eu mandar aqui no grupo para vocês. O que mais eu já está faltando? Bom, eu acho que sim, não tem mais nada que eu vou falar assim. Tipo, vamos logo direto para a aula. Vamos começar a aula de hoje, tá? Falar sobre matrizes. Ok? E aí, como eu comentei com vocês, tá? Essas aulas que eu vou fazer ao vivo, assim, eu vou gravar elas e vou postar elas lá na plataforma para vocês, caso vocês queiram assistir depois, tá? Deixa eu até colocar para gravar aqui no meu computador também. E aí, vamos lá. Então, vamos dar início aqui. Nós vamos falar sobre matrizes. E de forma resumida, deixa eu diminuir isso aqui. Vai ficar melhor assim. De forma resumida, o que é uma matriz, tá? Que é o conteúdo inicial do nosso curso. Gente, uma matriz, ela é uma tabela que você agrupa elementos em linhas e colunas. Então, a matriz, basicamente é isso. Tabela em linhas e colunas. Deixa eu ver aqui o zoom. Tá. O zoom está bem grande, é por isso que estava dando aquela letra grande aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, as matrizes, ela é um conjunto de elementos dispostos em linha e coluna. Não tem muito se inventar nela, não. Basicamente isso aqui. Deixa eu só tentar organizar aqui, gente, para montar um esqueminha para vocês estudarem depois, tá?
Consegui agora fazer. Então, uma matriz nada mais é do que tabelas em que a gente vai organizar informações, colocar essas informações em linhas e colunas. E como, apesar da disciplina estar sendo aplicada em agronomia, ela é uma disciplina de matemática, então a maior parte de tudo que a gente vai ver são números, tá? Mas não importa se você vai colocar números ou informações qualitativas, por exemplo, qualquer tabela normal. Se são da agronomia, provavelmente vão agrupar essas informações em tabelas como o Excel, como aquelas planilhas lá online do Google, que você consegue fazer cálculos e manipular as informações por lá. Mas aqui a gente vai aprender a fazer os cálculos e as operações na mão mesmo. Então, a gente poderia, de fato, por exemplo, ver isso no Excel, tá? Essa disposição. Deixa eu abrir aqui o Excel rapidão para vocês, mostrar para vocês. A gente poderia fazer aqui no Excel essa tabela, tá? E, por exemplo, eu poderia colocar as informações aqui, eu vou colocar informações numéricas, números aleatórios aqui. Números aleatórios. Então, com esses números, por exemplo, eu consigo fazer a soma, tá? Ó, consigo fazer a soma. Por exemplo, se eu quiser somar essas 3 colunas, eu posso. Eu posso fazer subtração, ó. Eu venho aqui e coloco subtrair, tá? Opa, eu coloquei substituir. Ele não faz a subtração ou diferença. Deixa eu ver se é diferença ou não. Não sei fazer cálculo de menos, tá? De menos a gente vai ter que fazer da forma tradicional. Pega o primeiro, menos o segundo, menos o terceiro. Subtraindo normal. A gente pode multiplicar, basta você pegar aqui, e aí o vezes você vai utilizar o asterisco, tá? Pode multiplicar as informações, se for necessário. Você pode pegar, por exemplo, se vocês estiverem fazendo estatísticas, você pode calcular a média, ó. Pode calcular a média. Por exemplo, de todo mundo aqui, você pode calcular a média. Você pode calcular, o que mais? A mediana. Eu apertei o botão errado. É o tab. Você vem aqui. Coloca aqui, ele te dá a mediana, que no caso a mediana é 54. Pode calcular a moda. Aqui. Aí tem algumas coisas que eu não lembro o nome, tá? É para ser moda, mas provavelmente como a tradução dessa ferramenta aqui é um pouco diferente, aí eu teria que encontrar aqui. Mas dá para você fazer um monte de coisa aqui, ó. Mais aplicado para o pessoal da estatística do que para a gente. Porém, não obstante, a parte de tabelas e agrupamento de informações, o Excel faz muito bem. Ele faz também os cálculos de matrizes, só que nós vamos fazer isso manual, tá? Então, por isso que eu não vou mostrar, não vou ficar fazendo com vocês aqui. Eventualmente, uma questão ou outra aplicada, eu mostro para vocês como que a gente faria no Excel, porque no final das contas, no dia que vocês forem trabalhar com isso na vida real, vocês vão colocar as informações no Excel, pelo menos deveriam, tá? Para poder fazer os cálculos de vocês, aí os cálculos que são necessários, sei lá, enfim, né, para N situações que vocês possam ter que fazer ou resolver. Então, basicamente, uma matriz ela é uma tabela que vai dispor informações na forma de linha e coluna. Por exemplo, vou pegar até um exemplo que tem no livro, que é um exemplo que relaciona o seguinte, ó, altura, peso e idade das pessoas. Só que aqui ele separou da seguinte forma. Não vai ficar retinho, tá, gente? Eu também nem vou procurar fazer perfeito, não, porque senão eu perco tempo. Aqui tem a pessoa 1, pessoa 2 e a pessoa 3. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela comum, uma tabela normal, que a gente encontra nos livros, que a gente vê em exercícios. Então, nessa tabela, ele colocou aqui
1,70 de altura, 1,75 e para o outro 1,60. Aí o peso dessa pessoa é 70, o do outro 60 e 52. E a idade são 23, 45 e 25 anos. Essa pessoa que está desnutrida, né? 1,75, 60 quilos. Então, é assim que tem, geralmente aparece nos livros lá, as informações referentes à tabela. Para a gente, a nossa tabela, a gente vai transformar ela numa matriz. Em geral, vocês não precisam se preocupar nessa transformação. Isso aqui é só um exemplo de como que a tabela aparece num livro, por exemplo, com as informações bonitinhas. A gente vai ter as nossas tabelas no seguinte formato aqui na disciplina, tá? Ela vai ser representada por... Deixa eu lembrar, esse aqui é o colchetes, tá? Pode ser representado por parênteses também, mas a gente vai dar ênfase a colchetes. E aí ficaria assim, ó, 1,70, 1,75, 1,60. Essa aqui seria a primeira coluna da matriz. A segunda coluna seria essa aqui. E a terceira coluna, tá? Primeira linha, segunda linha e terceira linha. É importante saber disso, porque cada elemento da matriz ele vai ser representado por uma sigla diferente. Por exemplo, esse primeiro elemento, nós vamos chamar ele de A1. Ele é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, o primeiro dígito representa a primeira linha e o segundo representa a coluna. Por exemplo, esse elemento aqui está na primeira linha, mas está na segunda coluna. Então, a representação dele é o A12. A gente não vai ler A12, não vai ler A11. E, por exemplo, esse aqui, nós não vamos ler A13, nós vamos ler A1, 3. Por quê? Porque cada elemento desse é representado, ou melhor, ele representa uma coisa diferente dentro da matriz, ele não representa a mesma coisa, tá? Então, ele não é o elemento A13. Não confundam, porque provavelmente vocês estudaram o conteúdo de PA e PG no ensino médio, tá? As progressões aritméticas e geométricas, e lá sim, você tem lá uma sequência, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Aqui você tem o A1, o A2, o A3, mesmo que você tenha lá o A50, aí é A50 mesmo, tá? Lá na progressão geométrica e algébrica, eles são representados, eles são falados da forma como eles aparecem. Aqui em matrizes, a gente não vai falar A11 e sim A11, A12, A13. E para quem já pegou a manha, vai saber que esse aqui é o A21, segunda linha, primeira coluna. Esse aqui vai ser o A22, segunda linha, segunda coluna, né? Esse aqui vai representar o A23, segunda linha, terceira coluna. Esse representa o A31, esse o A32 e, por último, o A33, tá? A composição pode ser muito maior, pode ter muito mais elementos a saber, né? Dependendo do tamanho da matriz, que é outra coisa que a gente vai falar já, certo? Então, a gente representa ela assim. Vamos agora para outras coisas referentes às matrizes, que é importante. Primeiro, a gente representa a matriz, já expliquei para vocês, agora vamos falar sobre a questão da ordem da matriz, seria o tamanho dela, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma matriz de ordem 1 por 1. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Eu estou fazendo assim com esses números, só mesmo para não bugar meu cérebro, tá? Para não precisar pensar muito em números aleatórios para ficar colocando aqui dentro. Os valores que aparecem aqui, por enquanto, tipo assim, foda-se, ninguém tá nem aí, não importa para nada. É só mesmo para a gente representar por enquanto. O que é importante vocês saberem daqui, nesse exato momento, é saber isso aqui, ó, a ordem. Então, aqui nós vamos ler 1 por 1. Significa dizer que só tem um elemento, uma linha e uma coluna. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2, tá? Escrever em número mesmo que fica melhor. 2 por 2. O que significa isso? Significa dizer que tem duas linhas. O primeiro sempre representa as linhas, quantidade de linhas, e o segundo de
colunas. E aqui nós temos 3 por 3, tá? Ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Aí vem um detalhe importante. Sempre vai ser assim, 3 por 3, 2 por 2? Não. Você vai ter, por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 3, tá? 2 linhas. Vou pensar muito. Ó. 2 linhas e 3 colunas. Pode ocorrer disso aqui, ó. Essa matriz tem 2 linhas e linhas, e essa aqui tem 3 colunas. Esse tipo inicial de matriz nós chamamos de matrizes quadradas, que são matrizes que possuem a mesma quantidade de linhas e colunas, e esse outro tipo aqui é uma matriz retangular, tá? Que são matrizes em que o número de linhas e colunas não são iguais. Aí daqui a pouco eu vou falar mais sobre os tipos de matrizes. Acho que vou até usar o próprio livro aqui para falar dos tipos, porque eu não preciso ficar desenhando todos os tipos, eu consigo mostrar para vocês rapidão, tá? Vou pedir licença para vocês 2 minutinhos, vou tomar uma água e ele já retorna. Só um minutinho, gente. Bom, então vamos voltar aqui. Aí eu vou mostrar, acho que no próprio livro mesmo, que eu estava falando para vocês, os tipos de matrizes, e para mim fica melhor de mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui na tela para vocês, o zoom do livro. Peraí, que esse aqui não é o livro, não, esse aqui é a cara de vocês. Bom, o zoom ficou bom, eu acho. Ou assim fica melhor essa. Bom, vamos lá, ó. Então, olha só, aqui nós temos os tipos de matrizes, vai começar daqui a pouquinho, mas antes disso, eu vou falar para vocês, tá? Aqui. Eventualmente, nós vamos dar ênfase a isso aqui, a esse tipo de representação, tá? Com colchetes, mas eventualmente
podem aparecer nos livros, e eu posso também estar colocando parênteses ou a barra dupla, tá? Mas, por exemplo, uma barra vertical não pode ser utilizado para representar a matriz. Esse tipo de representação a gente vai deixar lá para o capítulo 3, porque a barra vertical ela vai representar, ela vai simbolizar para a gente o determinante da matriz. Então, eu não posso utilizar aqui em matrizes essa barra vertical. É meio que besta, tá? Uma frescurinha, mas é tipo a forma como a gente da matemática tem para padronizar a coisa, tá? Para não deixar ela aleatória. Eu vou ter que tirar o zoom, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. O zoom não, né? Aquela parte lá, porque senão eu vou conseguir mostrar para vocês a outra parte, certo? Essa parte do A11, A12 e tal, eu já expliquei para vocês como que representa. Agora nós vamos para os tipos especiais de matriz. Mas antes disso, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Duas matrizes são iguais se todos os elementos delas são iguais, de forma respectiva. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que o 3 ao quadrado é 9, o seno de 90, provavelmente vocês não lembram, tá? Mas seno de 90 é 1, o logaritmo de 1 é 0, e 2 ao quadrado é 4, e aí o 2 e o 5 são iguais ao 2 e o 5, então essas duas matrizes são iguais. Eventualmente, em exercícios desse conteúdo, o que vai acontecer quando for pedido para vocês calcularem igualdade de matrizes é que vocês devem lembrar que vai ter alguma letrinha aqui no meio, por exemplo, um x aqui, aí vai estar lá, x igual a seno de 90. Aí você precisa lembrar que o seno de 90 é 1, portanto, x é 1. Basicamente seria isso aqui. E pode ser que seja equação do segundo grau, pode ser que tenha logaritmo, como vocês estão vendo aqui, ou trigonometria. Depende do problema. Então fica meio difícil dizer para vocês exatamente o que cai. A equação pode ser de qualquer tipo, de qualquer ideia. Observação. A gente sempre vai indicar esse M' e o N para colunas, tá? O M vai ser linhas, e geralmente nós vamos escrever assim, ó, a matriz A é uma matriz M por N, indicando que ela tem M linhas e N colunas. Exemplo, A 3 por 2. Significa dizer que essa matriz tem 3 linhas e tem 2 colunas. Aí eu posso representar ela de forma genérica, fazendo isso aqui, ó. De forma genérica, ela fica assim, com a matriz, aquela matriz lá, A 3 por 2. O que quer dizer escrever uma matriz genérica? Ó, vou usar parênteses. Matriz genérica significa dizer eu escrever ela desse formato aqui, ó. Como é uma matriz 3 por 2, então ela tem 3 linhas, ó. 3 linhas. E tem 2 colunas, ó. Essa é a matriz 3 por 2. 3 linhas, porém 2 colunas. Alguns exercícios, eles gostam de fazer assim, ó. A matriz A e J, onde o A representa cada elemento que está aqui dentro. O I representa a posição de linha. E o J de coluna. Vejam a substituição do M por N por A e J. O I e o J seria o mesmo que o M e N, só que aqui é para os elementos de dentro, e o N e o N é para a matriz aqui fora, para representar a quantidade de linhas e colunas, e o IJ representar a posição mesmo. Aí algumas questões colocam, por exemplo, alguma fórmula aqui. Então, por exemplo, se eu tiver que essa matriz é I mais J, eu tenho o seguinte, ó, o A11 é 1 mais 1, porque o J e o I ambos são 1. O A21 é 2 mais 1, porque o I vale 2 e o J vale 1. E o A31, ele é 3 mais 1, porque o I vale 3 e o J vale 1. Aí você faz só o cálculo, 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Claro que, dependendo do que apareça aqui, fica um pouco mais difícil de ser feito ou um pouco mais fácil. Aí esse aqui vai ser 1 mais 2, esse aqui vai ser 2 mais 2 e esse aqui vai ser 3 mais 2. Aí você consegue dizer quem que é a matriz. Ó. A primeira coluna, que é o 1, 2, 1 e 3, 1, vai ser 2, 3 e 4. Enquanto que a próxima coluna, a segunda coluna, vai ser ó, 3, 4 e 5. Como aqui, ó, 3, 4 e 5. Como essa matriz aqui é uma matriz que eu estou somando os elementos, por isso que ela fica na ordem crescente bonitinha, ó, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Caso tivesse multiplicação, ou caso tivesse uma subtração, ou 2i mais 5j, ou 7i
menos j ao quadrado, dependendo da expressão matemática que apareça, as coisas ficam um tanto mais feinhas de serem feitas, mas acontece, tá? Eventualmente pode acontecer de aparecer coisas um pouco mais elaboradas. Agora vamos voltar aqui para os tipos de matrizes. Então, nosso primeiro tipo de matriz é a matriz especial, a matriz quadrada. Para mim, é a mais importante de todas, porque a gente usa ela bastante. Só resumindo, a matriz quadrada é uma matriz em que o número de linhas e colunas são iguais. Aqui nós temos 3 por 3, 3 em colunas, e aqui nós temos uma matriz 1 por 1, uma linha e uma coluna. Uma coisa que eu acabei de lembrar, deixa eu ver aqui, é que eu tenho, gente, vou abrir aqui rapidão. Eu tenho aqui um slide pronto aqui e eu não estou usando. É 2015, quando dei aula disso aqui em 2015. Já está pronto aqui, ó. Definição, símbolo... aí vamos lá. Ó. Nós vamos ter um tipo especial de matriz chamado de matriz linha. Matriz linha é aquela que possui uma única linha, então ela é uma matriz de ordem 1 por n. Vou dar alguns exemplos aqui mesmo para vocês verem. Nós temos a matriz 1, 2, tá? Ela tem... Não é um par ordenado 1, 2, lá de quando você faz ponto cartesiano. O primeiro elemento é 1, o segundo é 2. Nós poderíamos ter o 1, 2, 3, tá? Não é 123, e sim 1, 2, 3. Aqui é a primeira coluna, segunda e terceira coluna. Análogo à matriz linha, nós temos a matriz coluna, que é uma matriz que possui uma única coluna, ou seja, ela é uma matriz, por exemplo, nesse formato aqui, ó, 1, 2, ou a matriz 1, 2, 3, e assim por diante. Se você quiser com 4 elementos, você pode ter. Qualquer necessidade de se ter esse tipo de matriz nesse conteúdo? A necessidade é que muitas vezes a gente precisa fazer cálculo com uma única informação. Por exemplo, se você vai numa loja comprar um único produto químico para você fazer lá o seu experimento, o seu laboratório, para você usar tipo, no seu estágio, por exemplo, e você quer enumerar os valores, só valor de preço mesmo, para você ver o que é mais barato, você vai ter uma única coluna ou você vai ter uma única linha para representar essas lojas, né? Você poderia colocar lá produto e aqui a loja. O valor por produto e aqui a loja 1, a loja 2, a loja 3, aí você vai colocando os valores e aí você vê qual que é o melhor. Só que, geralmente, uma matriz linha ou uma matriz coluna, ela não é tão interessante para esse tipo de análise, porque você poderia simplesmente verificar qual que é o mais barato e pronto. Geralmente, você tem que fazer uma análise com mais informações, para ver se vale a pena. Né? É o valor numérico com a eficiência do produto, com, por exemplo, os riscos que ele pode trazer para você, os riscos que ele pode trazer para a natureza, o risco que ele pode trazer para, por exemplo, o plantio que você está fazendo. Então, você tem que mediar essas coisas, e aí sua matriz não vai ter uma única linha ou uma única coluna. Você vai ter na sua matriz, por exemplo, né, você pode ter na sua matriz as seguintes informações. Né? Você pode ter lá produto 1, produto 2, produto 3, vamos supor que sejam 3 produtos, tá? Separados assim. Aí, na primeira coluna, para você representar, você vai ter lá o valor. Na segunda, você vai ter lá a eficiência dele. Tá? Por exemplo, em porcentagem. Aí você vai ter lá na próxima coluna o risco à saúde. O risco para a planta, por exemplo, o solo. E assim vai. Você pode ir colocando, elencando, e depois você vê que tipo de ferramenta você vai utilizar. Se você vai utilizar a soma, se você vai utilizar a média, se você vai utilizar a moda ou a mediana dos valores que aparecem, para determinar qual produto vai ser o melhor para você utilizar. Tá? Algumas pessoas simplesmente olham para o preço, outros olham para o preço para a eficiência,
outros vão te olhar, por exemplo, se tem risco, quais são os problemas que aquele produto vai apresentar para você. Então, depende de cada tipo de análise que você vai fazer. Em seguida, nós temos a matriz quadrada, que eu já mencionei para vocês. A matriz quadrada é um tipo de matriz especial muito importante, porque nela o número de linhas e colunas é igual. Então, como, por exemplo, é só com matrizes quadradas que a gente tem sempre 100% de chance de fazer multiplicação. Existem tipos de matrizes que não dá para fazer multiplicação, mas quando a gente chegar lá, eu vou explicar para vocês quais são. Aqui nós temos a matriz nula. Tá? Matriz nula é uma matriz em que todos os elementos da matriz são zero. Ela é importante porque muitas vezes você precisa subtrair matrizes, às vezes vai acontecer de um cálculo aparecer uma matriz cheia de zero. Então, essa é a matriz nula. E você pode precisar criar uma equação matricial igual a zero. Tá? Então, você às vezes vai precisar da matriz nula. Eventualmente, claro, vocês em si provavelmente nunca vão precisar. Tá? Mas, de forma matemática, pode acontecer de precisarem sim, pelo menos na disciplina. Nós temos a matriz diagonal. Aqui é interessante o seguinte: matriz diagonal é uma matriz em que os elementos da diagonal principal, que seria essa parte do meio da matriz, da esquerda para a direita, tá? Da parte de cima de baixo, ela é a diagonal principal da matriz. Uma matriz diagonal é uma matriz em que os elementos que estão fora da matriz, ou seja, esses de baixo e esses de cima, eles são iguais a zero, tá? E isso inclui também uma matriz nula, porque apesar da matriz nula todos os elementos ser zero, ele se encaixa justamente na matriz diagonal. Ó. Os elementos que não estão nela, ó, esse aqui e esse, são zeros. Porque a definição não se preocupa com a diagonal em si, ela só se preocupa com o que está fora. O que está fora tem que ser zero. O que está no meio ali pode ser zero, pode não ser zero, tanto faz. Para a matriz diagonal, isso não importa. Matriz de identidade. A matriz de identidade é uma matriz diagonal especial. Ela é uma matriz que a parte da diagonal é recheada de elementos 1. Ela é importante porque ela representa para a gente, na multiplicação, o nosso número 1 para as operações de matrizes, multiplicação de matrizes. Ou seja, se eu pego uma matriz e multiplico pela matriz diagonal 1, né, a matriz de identidade 1, ela não faz nada com a outra matriz. Continua sendo aquela matriz lá. Então, se eu tenho uma matriz X qualquer e multiplico pela matriz A, que seria essa aqui, que, na verdade, geralmente nós indicamos essa matriz pela matriz I, tá? De identidade. Por exemplo, essa matriz aqui, nós indicamos ela por I3, para identificar que é a matriz de identidade de ordem 3, enquanto que essa seria a I2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Observação importante, tanto a matriz diagonal, o exemplo anterior, como esse aqui, que é a matriz de identidade, que é uma matriz diagonal, elas são matrizes quadradas, ou seja, o número de linhas e o número de colunas são iguais, tá? Em quantidade, não importa os elementos lá dentro, tá bom? Temos a matriz triangular superior. Uma matriz triangular superior é uma matriz em que os elementos que estão abaixo da diagonal principal são zero, tá? Formando um triângulo com a parte de cima de elementos não nulos. Aqui também nós temos outro exemplo, ó, formando um triângulo. E a próxima matriz, que é a matriz triangular inferior, que é bem parecida com essa, só que o contrário. Vai ter os zeros em cima, formando um triângulo de números aqui embaixo. Tá? Eu coloquei letras nesse exemplo aqui para mostrar para vocês que vão aparecer letras para vocês resolverem equações, por exemplo. Esse é um exemplo de matriz triangular inferior. Abaixo da diagonal, acima, né, da diagonal principal, é recheado de zeros. Esse caso só tem um, porque é uma matriz de ordem 2, então só dá para ter um zero ali. Outro detalhe importante, aqui pode ter zero também, tá? Aqui pode ter zero. Aí nós temos, chamamos de diagonal principal da matriz esses elementos aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A diagonal principal de uma matriz são os elementos que ficam aqui, tá? Nesse que eu estou riscando. E, por segundo, indicaremos o conjunto das matrizes com esse símbolo. Não é tão importante para vocês da agronomia, tá?
essa simbologia aqui, mas caso seja necessário, esse é o símbolo que representa as matrizes, pelo menos no livro que eu estou abordando. Tá? Em outros livros, geralmente o que muda é o M, tá? Alguns livros vão colocar assim, ó, o M assim. O M, NN, de R. Esse R aqui significa números reais, esse M aqui de matrizes. Alguns problemas podem apresentar a letra C, que seria de números complexos. A gente não vai adentrar o mundo dos números complexos, porque, como o nome já diz, né, são complexos, então a gente vai deixar, para caso alguém de vocês aí se interesse um dia fazer engenharia elétrica, por exemplo. Aí vocês vão lá e estudam números complexos, mas esse não é o nosso foco. Bom, vamos mais para frente. Aí nós temos as operações de matriz, a gente vai ver adição, nós vamos ver multiplicação por escalar, depois a gente vai ver transposição, multiplicação, matriz antissimétrica, o traço da matriz e multiplicação. Vou dar foco em alguns deles, certo? E esse aqui seria a bibliografia. Vocês podem baixar esses livros aqui se vocês quiserem. Galera, alguma dúvida até aí? Não, professor, tranquilo. Tá de boa, professor. Aí o que eu vou fazer? Ó? A parte de operações, seja adição, multiplicação, divisão não existe, mas eu vou explicar para vocês como que a gente contorna a parte da divisão depois. Então, multiplicação, adição, multiplicação por número, transposição, antissimetria de matriz, eu vou fazer essa parte em vídeo, tá? As operações vão ser em vídeo. Eu vou estar postando todos esses vídeos na plataforma para vocês tirarem aí. Lembrando que o meu foco é fazer uns vídeos de no máximo 10 minutos, tá? Para não sobrecarregar vocês de ficarem assistindo um vídeo tedioso, já basta as lives que a gente vai fazer. E na aula que vem, tá? No dia primeiro, não, no dia primeiro vai ser feito. Não sei, gente. Tanto é que deu. Acho que a Unemate não está fazendo feriado, né? Não está emendando, eu acho. Eu tenho que ver direitinho. Mas caso tenha aula, vai ser dia primeiro, caso não tenha, dia 8, tá? Aí a gente vai sentar e fazer exercícios. Ou seja, eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos antes, tá? E na aula, no nosso encontro semanal, eu vou focar em fazer exercícios. Para a gente encerrar nossa aula, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar alguns exercícios da parte de construção das matrizes para a gente estar resolvendo nesse exato momento, tá? Deixa eu pegar alguns aqui. Vou até pegar aqui as provas que eu passei no semestre passado para ver se tem alguns exercícios interessantes. Só um pouquinho, tá, gente? Estou procurando aqui para ver se... Ah, tá, cheio. Então, a gente vai resolver esses dois exemplos aqui. Bom, então o primeiro exercício que a gente vai estar fazendo vai ser esse aqui. Na verdade, a gente vai fazer dois parecidos, tá? Que é a construção das matrizes. Então, nós vamos ter aqui na letra A, com matriz A igual
A índice J 3/2 igual a I menos J. Bom, então vamos lá, a gente vai começar por esse. Nesse caso aqui, a gente sempre começa, tá, pessoal, da seguinte maneira. Você vai pegar a matriz A, você vai observar que ela tem 3 linhas, tá? Ela tem 3 linhas, então ela vai ter, ó, o A1, que é o primeiro elemento. Agora você vai para a segunda linha, A2,1. Aí você vai para a terceira linha, que é o A3,1. Essa aqui é essa matriz e ela tem 2 colunas, ó. A gente vai fazer aqui, ó. 3 linhas, 2 colunas. Então, aqui você escreve só a segunda coluna. O A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. E fecha a sua matriz. Então, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 6 cálculos. Eu tenho que fazer esse. São 6 cálculos no total. Para você saber o número de cálculos, basta você fazer 3 vezes 2, 6. Então, são 6 cálculos que eu preciso fazer. Então, vamos lá. O A1, eu vou observar que é I menos J, então vai ficar 1 menos 1. A2,1. Veja que o primeiro é o I e o segundo é o J, que aparecem aqui, ó. Então, primeiro, segundo. Que é isso que está vendo aqui, ó. O I é o primeiro, o J é o segundo, tá? E aí depois vem o A3,1, que é 3 menos 1. Então, armei aqui a conta. Vamos armar a conta do outro, ó. O A1, 2, o A2, 2 e o A3, 2. É algo simples, é meio chato, eu confesso, mas é algo simples de ser feito. Ó. Então, vai ficar 1 menos 2, 2 menos 2 e 3 menos 2. Então, vamos lá, fazer o cálculo. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Aqui, 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. E 3 menos 2, igual a 1. Pronto, terminamos. A nossa matriz ela vai ser qual? Então, a matriz A, ela vai ser igual. Aí eu venho aqui e coloco 0. Veja o que eu fiz na ordem, porque é interessante. Se você faz a ordem, você só vem aqui e copia na ordem que você calculou. Caso você não utilize a ordem aqui, toma cuidado na hora de fazer aqui, porque a posição é importante. Eu não posso colocar esse resultado, por exemplo, que deu 0, eu não posso colocar aqui no lugar desse aqui, que deu 1. Porque se eu faço isso, eu erro a questão, tá? Então, acabou a conta. Esse é o resultado final. Só jogar tudo aqui. Alguma dúvida? Beleza? Eu espero que esse silêncio seja de tipo, todo mundo entendeu, e não de que tipo, não tem ninguém aqui. Eu vou printar isso aqui para mandar para vocês, apesar de que vai estar no vídeo que eu vou colocar lá na plataforma, eu vou printar aqui e vou mandar para vocês, tá? Agora vamos fazer o exemplo B. Então, nós temos agora a matriz B, de ordem 3×3, isso significa dizer aqui, ó, que vai ter 3 linhas por 3 colunas. Caso você não tenha conseguido, até esqueci de falar isso no início da aula, caso você não tenha conseguido ver, por exemplo, toda a tela, por exemplo, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui de baixo, se você não estiver conseguindo ver, coloca a minha tela como tela principal da sua
da sua apresentação aí, do seu Meet, porque senão pode ser que corte algumas partes da apresentação, tá? Então, só se tiver, faz isso aí. Nós temos a matriz de ordem 3 por 3. Aqui nós vamos pegar, ó, multiplicar o I pelo J. Lembre-se que entre letras a operação de multiplicação não precisa aparecer, tá? Entre letras e números e letras. Só quando é dois números que a gente precisa colocar o símbolo da multiplicação. Por exemplo, 2x eu não preciso colocar 2 vezes x. Subtende-se que é 2 vezes x. XY eu não preciso colocar o ponto x vezes y, porque subtende-se que aqui já está multiplicando. Mas eu sou obrigado a colocar 2 vezes 3, porque se eu coloco assim, subtende-se que isso aqui é 23 e não 2 vezes 3, tá? Então tomem certos cuidados aí com algumas coisas básicas da matemática. Agora vamos lá, como que eu faço a construção da matriz B? A forma genérica dela fica assim, ó. B1, ela tem 3 linhas, né? E 3 colunas. Então vamos lá. Primeira, segunda e terceira linha. Primeira, segunda e terceira coluna, tá? Aí só preenche aí com o que está faltando, tomando cuidado para não escrever número errado. E se você coloca o número errado aqui, na hora de você fazer o cálculo, você erra. Não confundir aqui, colocar a ordem trocada. Ao invés de ser 2, 1, que é a segunda linha, primeira coluna, escrever um 2 aqui e 2, 1 aqui, tá? Ou seja, você estaria invertendo a sua matriz. É uma operação que a gente vai aprender depois, que é a transposição de matriz, mas não agora, tá? Só colocando aqui, gente, essa aqui é a forma genérica da matriz, mas que não resolve nada. Você precisa, além de escrever no formato genérico, você precisa resolver a continha para poder saber quem é quem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, nós vamos observar o seguinte, a fórmula é 2 vezes o I, vezes 2 mais o I vezes o J. Então, fica 2 mais 1 mais 1. Nesse caso, vai dar 3. Sempre multiplica em primeiro para depois somar. 1 vezes 1 dá 1, mais 2 dá 3. P, 2, 1 é 2, mais o I vale 2 e o J vale 1. Multiplica em primeiro, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Em alguns casos, tá, por coincidência, somar primeiro não vai mudar nada, que seria esse caso. Ó. 2 mais 1 dá 3, vezes 1 continua sendo 3. Mas, por mais que dê o mesmo resultado, para esses casos, matematicamente está incorreto, tá? Primeiro você multiplica, porque só está dando o mesmo resultado porque ali é o número 1. Tá? Aqui é 2 mais 3 vezes 1, multiplica primeiro, depois soma, o resultado dá 5. Aí nós vamos agora para a segunda coluna. B, 1, 2, B, 2, 2 e B, 3, 2. O primeiro vai ficar 2 mais I vezes J. Resultado final, 4. 2 mais I vezes J. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 2 mais I vezes J. Multiplica, dá 6, mais 2, 8. Se você troca a ordem, ó, 2 vezes 2 mais 3 dá 5, 5 vezes 2, 10. Então, se você troca a ordem agora, altera totalmente o resultado. Então, não façam isso. Agora, terceira coluna, 1, 3, 2, 3 e 3, 3. 1, 3 vai ficar 2 mais I e J. 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. O I vale 2 e o J, 3. 2 vezes 6, 6. 6 mais 2, 8. E, por fim, 2 mais I vezes J. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Nossa, o áudio tá bem baixinho o seu, viu? Mas estourou aqui meu ouvido. Mas enfim, gente.
Então, a gente vai finalizar por aqui, tá? Na aula que vem, eu vou gravar os vídeos e vou estar postando para vocês na plataforma. E na aula que vem, a gente faz os exercícios de adição, multiplicação e de outras operações de matriz, tá bom? Qualquer dúvida, durante a semana a gente vai se falando, conforme eu vou postando lá na plataforma, eu vou avisando no grupo para vocês, tá? Tranquilo, professor. Beleza? Então, no mais, é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.